Olá, Isabela, tudo bem? Tudo bem, querido? Boa noite para você, boa noite a todos. Que bom te encontrar aqui de novo, falando sobre esse tema de tanta importância para nós, né? A Isabela estava acabando de entrar e te apresentar. Eu acho que você fala por si só, dispensa comentários. Você é talvez a grande embaixadora do assunto saúde mental e não só nessa época de Covid, mas mesmo antes disso, né? Eu acho que como grande comunicadora você vem fazendo um trabalho fantástico, que é essa questão de sensibilizar as pessoas em relação à importância desse tema em todos os fóruns, né? Eu acho que tanto no ambiente corporativo quanto no ambiente pessoal, tá? Então é um prazer estar com você aqui, Isabela. Por favor, peço que você se apresente um pouquinho, fale um pouquinho de você. Depois eu quero falar um pouquinho da BUPA e desse assunto da saúde mental sobre a nossa perspectiva. Sim. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de nós estarmos juntos, né, dividindo tela hoje. É, eu acho que nós nunca tivemos um momento tão oportuno, sabe, Ricardo, da gente falar sobre saúde mental, bem-estar da mente, autocuidado, que é colocar na prática o ser humano realmente no centro de tudo. Porque se a gente pensar, nós nos distanciamos muito do que nós realmente somos. Então, agora, com tudo que nós estamos vivendo, eu vejo que é uma excelente oportunidade de falarmos sobre isso e da gente desmistificar muita coisa. Quando nós nos encontramos antes de tudo isso A gente acontecer, nem imaginava, acho que ninguém imaginava a possibilidade de alguma coisa pudesse acontecer no mundo todo que tivesse um impacto tão grande e relacionado ao tema. A gente estava bastante sensibilizado e preocupado com saúde mental, mas não imaginava esse cenário, né? você veja, né, Ricardo, que naquele momento nós já falávamos sobre a importância, a necessidade, a urgência das empresas pensarem num plano de mental care, né, num plano de saúde, num atendimento para os seus colaboradores, que fosse além de apenas um desconto numa academia, né, ou apenas de um plano de saúde convencional. Nós já falávamos isso lá. E aí eu digo hoje que, infelizmente, né, o coronavírus trouxe muita tristeza para nós, mas também antecipou o futuro em muitas questões. E a saúde mental veio então neste grande movimento. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde, logo que tudo isso começou, eles soltaram uma nota dizendo que durante uma pandemia é prioridade falar sobre saúde mental. Porque as consequências, Ricardo, podem não só ser durante a pandemia, mas até 3 anos depois dela. Isso é uma média. Uhum. Então, realmente, nós precisamos falar sobre o assunto. E, como eu disse mais cedo, eu estou muito feliz com o convite, porque eu só posso falar daquilo que eu vivi. E o que eu vivi, Ricardo, hoje 20 milhões de brasileiros vivem, infelizmente, com o diagnóstico de burnout. Mas o burnout é uma coisa no meio, né, no meio de um. É como se fosse uma onda no meio de um oceano de desequilíbrios e de problemas relacionados à saúde mental, mas que se nós nos cuidarmos, dá para prevenir, dá para submergir, dá para recomeçar, que é o que eu venho fazendo. Se eu não puder prevenir, então pelo menos eu posso mostrar para as pessoas que elas podem retomar, elas podem voltar para o jogo e elas precisam se cuidar, para qualquer circunstância. E eu acho que você vem fazendo isso com uma primazia. Eu acho que você tem feito isso muito bem. Eu acho que a forma como você consegue se comunicar com as outras pessoas e ajudá-los a sair de qualquer situação que eles estejam, ou seja, e sair, quero dizer o seguinte, de conseguir parar e olhar para dentro, se entender, refletir e daí entrando um pouquinho nessa questão de autocuidado, né? Eu gostei um pouquinho do que você colocou em relação à preocupação que o assunto saúde mental relacionado com a Covid e colocado pela Organização Mundial de Saúde, né? E queria trazer um tema que, mesmo antes da Covid, a preocupação com o isolamento, com a solidão, né? E a solidão atrelado à saúde mental era uma coisa bastante séria, né? Tanto que você tem, por exemplo, no Reino Unido, uma iniciativa de você criar, junto à administração federal, uma discussão muito forte sobre
o que que nós, como sociedade e como agentes públicos, podemos fazer para ajudar os indivíduos a lidar com a solidão, né? Eu queria ouvir um pouquinho de você essa questão, como que, se a gente imaginar o momento que a gente está vivendo de isolamento, né, e principalmente com as pessoas cada vez mais tendo que ficar em casa e sem uma perspectiva de poder voltar a um normal tão rápido, né, essa questão de solidão e o que, que elas podem fazer para não deixar essa solidão se transformar numa doença problema. em si, num problema Num maior. problema. Você sabe, Ricardo, ainda bem que eu fiz minha lição de casa. Na semana passada, eu entrevistei um autor de um livro fabuloso e que ele fez uma pesquisa sobre solidão. Né? A solidão como um gerador de problemas, de infinitos problemas de saúde. E ele estava, então, trazendo que a solidão é uma escolha. Então, a pessoa que escolhe ficar sozinho no seu canto, ela está escolhendo um estado físico de solidão, mas ela talvez nem se dê conta de como aquilo a médio e longo prazo vai poder impactar na vida dela. Então, nós podemos, Ricardo, estar fisicamente distantes, mas digitalmente perto. Eu conheci nesses últimos meses pessoas que estão se relacionando mais com os pais ou com familiares muito mais do que antes. Ao mesmo tempo em que você tem pessoas que não querem se relacionar, não podem nem fisicamente e não querem digitalmente. E eu acho que nesse momento nós precisamos escolher de qual estatística vamos fazer parte. Dos que ficaram sozinhos e nem tentaram, né, uma comunicação, família, amigos, ficaram só na fase da resistência, ou daqueles que sim buscaram alternativas. E essas alternativas, Ricardo, também são infinitas. Né? No começo de tudo isso, muitas pessoas falavam sobre séries, cursos, e aí também isso já começou a gerar uma ansiedade, né? Pera lá, mas agora eu preciso ocupar todo o meu tempo? Enfim, tudo é muito contraditório. Mas a solidão, já que você mencionou, nessa pesquisa, inclusive, foi mostrada que ela pode gerar muitos problemas de saúde. E aí começa com a depressão. Depressão e solidão andam de mãos dadas. Só que o primeiro passo, Ricardo, esse despertar, ele começa de dentro para fora. A porta abre por dentro, não por fora. Então, por mais que a gente fale, por mais que apareçam pesquisas, cada indivíduo precisa entender realmente se aquela solidão, se aquele momento solitário está trazendo benefícios ou não. Porque uma pessoa que ela se esconde, que ela quer se isolar, talvez ela não quer se isolar do mundo, mas ela quer se isolar de uma dor, de um problema. E aí, quando ela não vai buscar ajuda, ela acha que não pode buscar ajuda. E, de repente, ela não vai ter todos os recursos para passar para a próxima fase. Eu me fiz clara? Eu acho que sim. Eu gostei bastante de um conceito que você colocou logo no início, da questão da escolha, né? Ou seja, da escolha do indivíduo. Né? Eu acho que você está passando muito bem a mensagem do empoderamento que os indivíduos, que as pessoas devem ter em relação a como que cada um pretende encarar e como cada um quer sair no final ou depois disso. Né? Eu acho que esse conceito do autoempoderamento é fundamental. A gente vem discutindo bastante isso sobre vários aspectos, né? Ou seja, o behaviorismo, o comportamento do indivíduo frente a como que ele utiliza os recursos de saúde, como que ele se mantém mais saudável, né? E como que a gente pode ajudá-lo a influenciar, a tomar decisões corretas. Eu acho que isso não só em relação a questões físicas, né? Como se alimentar melhor ou praticar atividade física, mas também essas escolhas que o indivíduo faz para estar mentalmente mais saudável e mais preparado para enfrentar isso. Eu acho que esse autoempoderamento, esse autocuidado, você colocou muito bem nisso daí. Né? Ricardo, autocuidado é a minha praia e se eu pudesse, eu ficaria nessa praia assim 24 horas por dia, o ano inteiro. Né? Antes de eu falar sobre isso, eu queria até convidar para todos que estão nos acompanhando, se tiverem alguma dúvida, para que nos encaminhem aqui mesmo, né? Se a gente puder, a gente vai conseguir, a gente vai responder.
Se não, eu Exato. respondo depois no direct, não tem problema. Mas o autocuidado, Ricardo, ele vem junto com a autoestima. E as pessoas, elas têm um pouco de dificuldade, as pessoas, eu digo nós, tá? Nós, pessoas. Às vezes nós temos dificuldade em nos colocar como prioridade. A gente não marca reunião conosco. Você não deixa espaço na agenda para você. E quanto mais você faz isso, mais você se ausenta de si mesmo e mais você se aproxima dos problemas de saúde. Ou físicos ou mentais. E a gente não pode ter vergonha em falar sobre um problema mental. Por quê? Se eu tenho um problema no joelho, eu vou aonde? Eu vou no ortopedista. E por que que se eu pensar, se eu tiver um problema relacionado à mente, eu tenho tanta dificuldade em procurar um psiquiatra? Ou até um neurologista? Vamos falar das questões ainda mais básicas. Então, eu tô falando, né, sobre esses preconceitos, porque isso também tem a ver com o autocuidado. Por quê, Ricardo? As pessoas acham que não precisam dormir a quantidade de horas que elas precisam. Não, é bobagem esse negócio de se alimentar bem e isso é bobagem, né? Eu não preciso de atividade física, eu não preciso respirar bem. E já está mais do que provado que o cérebro precisa de 5 coisas, tá? E aí eu vou entrar no autocuidado. Para funcionar bem. Você precisa dormir. E aí, Ricardo, a gente vem daquelas crenças assim, né? Dormir é para os fracos, né? Quando eu morrer, eu durmo. Quando a pessoa viaja, né? Quando eu podia viajar, eu não vou dormir em dólar. Eu não vou dormir em dólar. Essa frase é... Né? Ou professores também que cobram muito dos alunos, né? E dizem, o que você faz da meia-noite às 6? Então, para falar de autocuidado, eu preciso falar de crença. Porque senão, a gente vai se ignorando cada vez mais. Aí depois vai acontecer um problema de saúde, vai falar, nossa, como é que eu não percebi isso chegando? Tá? Então, sono é uma coisa. A respiração é fundamental, porque o seu pensamento roda na mesma velocidade que a sua respiração acontece. Então, se você está com uma respiração curta, ofegante, né, porque a gente está vivendo momentos de estresse o dia inteiro, o seu cérebro não vai funcionar em equilíbrio. Então, não adianta querer uma vida tranquila, sendo que você não consegue nem organizar sua respiração. A alimentação. Mas hoje eu não consegui comer bem. Então, amanhã precisamos colocar um pouquinho mais na agenda. Atividade física, eu estou substituindo, Ricardo, até, vou pegar mais leve, para melhorar a circulação sanguínea. Eu sei que tem muita gente que vai dizer, eu não gosto de fazer atividade física. Tudo bem, meu bem, mas então nós vamos ter que achar alguma maneira de você melhorar a sua circulação. Um alongamento, uma volta na rua, qualquer coisa. Mas você precisa mexer as suas células. Né? E por fim, né, dessas cinco ações que nós precisamos. Eu perdi um pouquinho. O lazer. O lazer. E também é uma situação que a gente logo já abre mão quando a nossa agenda está muito cheia. Então, o que eu estou querendo dizer? Autocuidado é tudo aquilo que você precisa fazer por você e que ninguém vai poder fazer por você. Começa dos cuidados mais simples e individuais, como escovar o dente, até aqueles em que você vai precisar de outro ser humano que tem habilidades diferentes da sua para você se tornar um melhor humano. E aí eu entro, então, nas questões terapêuticas, psicólogos, psiquiatras, e aí, inclusive, já entra até a telemedicina, mas vou deixar isso para depois, tá? Para a gente não misturar aqui as estações. Mas autocuidado é quando você marca reunião com você, se coloca na agenda e realmente vê onde você está deixando de investir tempo para você para fazer tudo, ou para o trabalho, ou para a família, ou para outras situações. E aí, Ricardo, quando eu falei, né, autocuidado tem tudo a ver com autoestima, e a forma como a gente se cuida interfere totalmente na forma como a gente se relaciona com o mundo. Como se relaciona todos os relacionamentos, né, da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme, no trabalho, dentro de casa, na rua e tudo mais. E isso interfere total nas nossas decisões. Então, se você fizer uma agenda
de 36 horas para um dia de 24, a conta não vai fechar. Não vai fechar. Né? E aí, no final da semana, no final do mês, se você prolongar, né, esta agenda maximizada, você vai ter problemas de saúde, sim. Porque o nosso corpo precisa dormir, precisa do descanso para formar memória, para recuperação celular, precisa da respiração, precisa de uma alimentação adequada, sim. Mas, Isabela, eu não posso comer uma fritura no final de semana? Claro que sim. Mas não fazer disso uma rotina. Né? E aí, a questão da atividade física e do lazer. Você sabe, Ricardo, que lá na Unifesp, eu conheci um estudo dos pesquisadores, dos neurocientistas, e eu perguntei para o pessoal de lá, o que o cérebro precisa para funcionar bem? Glicose e oxigênio. Primeiro. Né? Então, você tem que comer bem e respirar bem. Aí, para funcionar melhor, aí entra a questão do sono, os neurotransmissores, atividade física e a questão da diversão, que a gente acha que não precisa, né? Bom, é verdade. Deixa eu passar um pouco para você, depois eu volto. O que eu gostei bastante de um tema que você colocou, dessa autorreflexão que todos nós estamos tendo a oportunidade de ter, acho que nesse período, né? E falando um pouquinho de mim, né? Eu acho que uma das coisas que eu ganhei nesse período, né? Eu voltei a ler. Fazia tempo que eu tinha perdido um pouco o hábito de ler, né? E eu comecei a retomar esse hábito, né? Sobre duas perspectivas, né? Literatura e também um pouco de leitura sobre liderança, sobre coisas relacionadas ao mundo corporativo, né? E um dos livros que eu estou lendo, do Simon Sinek, ele traz um conceito muito interessante que casa muito com isso que você falou, que é os líderes eles precisam delegar um tempo para si mesmo, né? Ou seja, talvez tão importante, ou a coisa mais importante do líder, o quanto de tempo que ele dedica para si mesmo, para o seu autodesenvolvimento, para ele melhorar o que ele era em relação ao dia anterior, ou seja, ele olhar para si, identificar as necessidades que ele tem naquele momento e buscar melhorar, né? Que eu acho que tem tudo a ver com esse conceito de autocuidado, que é dedicar um tempo maior a nós mesmos, né? Sobre vários aspectos, né? Ou seja, você colocou esses 5 pontos, né? E eu acho que casa bastante, ou seja, a importância desse assunto ter tempo, dedicar tempo a nós mesmos, olhando até sobre o ponto de vista corporativo, né? Sim. Como que nós podemos nos transformar em profissionais melhores, né? Então é uma coisa que eu peguei um pouco nesse seu conceito do autocuidado. Um outro tema que eu queria trazer um pouquinho, Isabela, para a gente discutir, a gente está aqui com muita gente nos acompanhando, e eu tenho certeza que a nossa audiência está composta por pessoas em diferentes fases dessa jornada, né? Ou seja, tem pessoas que já estão maduras em relação a esse tema, que já vem refletindo, já vem discutindo e já estão acompanhando bastante, podem até nos ajudar nessa discussão, como tem pessoas que estão agora sentindo a dor, a necessidade de buscar ajuda e estão começando agora a entender, né? Compartilhe um pouquinho, ou seja, como que você vê essa jornada, né? Ou seja, essa questão de olhar para os 5 principais itens, tudo é fantástico, mas qual que é o primeiro passo? Qual dica qual que é o quick win? Qual que é o primeiro movimento que você acha que seria legal nessa jornada de autoconhecimento e autocuidado, né? Eu vou ter que trazer mais um autogerenciamento. Autogerenciamento. Né? Porque não adianta, Ricardo, a gente falar sobre aplicativos, planilhas, tecnologia, se eu não gerenciar o meu tempo. Se eu não gerenciar as minhas atividades. Se eu não gerenciar o meu tempo, mais o tempo para a família, o tempo para o trabalho, o tempo para outras atividades. Então, a primeira dica, se eu pudesse falar sobre dica, mas o que funcionou para mim
é fazer uma agenda com espaço de tempo para os imprevistos. Porque se você deixar uma agenda, né, assim, de meia hora ou até de 15 minutos, né, eu já vivi situações em que a gente tem reunião ou compromisso a cada 15 minutos. Uhum. Especialmente agora em home office, muita gente está fazendo uma reunião seguida da outra. Vamos deixar o home office para depois, tá? Senão eu vou misturar aqui as estações. É muito assunto, o assunto é infinito. Mas vamos lá. Primeiro, você vai ter que olhar para a sua agenda antes de ficar mexendo em Outlook, em aplicativo, e realmente ver. Eu vou conseguir mesmo dar conta de tudo isso sem abrir mão das minhas questões básicas? Uhum. E, Ricardo, eu adoro falar sobre escovar o dente, do autocuidado, né? Que é a coisa mais simples, porque, olha, quem aqui, né, nunca escovou o dente lá voando, certo? Ou tomou banho voando porque não tinha tempo. Uhum. Eu duvido que não tenha aqui alguém nessa live que já não tenha visto isso. Aliás, por favor, se manifeste. Se alguém, inclusive, falar assim, não, Isabela, eu tomo banhos, assim, super dentro do que eu preciso. Olha, enfim. Eu gosto de provocar, porque é só olhando realmente para a nossa agenda, para aquilo que você marca, Uhum. né? Ah, mas eu não posso dizer não, eu não posso recusar, não posso negar. Mas nós vamos ter que escolher, de novo, de qual estatística eu vou querer fazer parte. Eu gosto. Né? Dos que não têm tempo, estão estressados e vão adoecer, né, Ricardo? Uhum. Eu não sou médica, eu não sou psicóloga, psiquiatra, mas eu vivo e eu convivo com muitas pessoas que me explicam isso, sabe? Então, não adianta a gente querer achar que a fatura não vai chegar. Ela vai chegar. Ela só não vai chegar se você fizer a sua parte hoje. Então, autogerenciamento, autocuidado significa olhar para a sua agenda, para o seu tempo e entender aquilo que você está fazendo, aquilo que você pode excluir. É muito mais faxina, é exclusão do que inclusão. Muitas pessoas, Ricardo, me procuram e perguntam assim, o que você acha que eu faço? Aula de yoga ou aula de meditação? Nenhum dos dois. Você tem que tirar uma coisa antes de colocar outra. De colocar outra. Né? Então, nessa busca, né, como você falou, líderes ou liderados, você só vai conseguir buscar conhecimentos extras e oportunidades extras se você se cuidar. Então, o que eu vou propor? Durma uma noite bem dormida. Depois me conta o que você sentiu. Aí tenta dormir uma semana bem dormida. Me conta também o que você sentiu. Porque o sono é o primeiro passo para viver uma vida que vale a pena ser vivida. Se você não dorme bem, você não pensa bem, não decide bem, e aí os comportamentos ficam todos comprometidos. Então, nessa lista, tá, Ricardo, eu vou falar por enquanto de uma agenda com espaço de tempo para os imprevistos, né? Uma reserva de tempo emocional, e começa com o sono. E depois pensa nas outras coisas. Não vou ficar falando um monte aqui, porque senão ninguém faz. Tá? Vamos Não, passo a mas passo. eu acho que é fantástico, ou seja, você definir prioridades, definir por onde começar, né? E saber qual é o retorno, a recompensa que você vai ter nisso, né? Ou seja, acordar todos os dias bem, descansado e disposto, né? Traz um retorno, você vai estar muito mais produtivo, muito mais inteiro, muito mais inspirado, muito mais criativo, né? Eu queria trazer agora um outro contexto, Isabela, para a gente discutir um pouquinho, que é a questão da tecnologia, né? Ou seja, imagina que a ansiedade que eu tô para fazer essa live com você. Ou seja, é um fato que, para mim, é um fato novo. Antes do Covid, eu não me imaginava participando de lives, né? Mas, ou seja, é um desafio que eu fui lá, passei por essa ansiedade e agora estou super tranquilo e adorando muito bem. esse papo aqui com a gente, né? Fazendo um paralelo a isso, né? Como que você está vendo, como que você está ouvindo e você tem participado de vários bate-papos em relação à telesaúde, né? Que eu acho que a telepsicologia, a telemedicina e até telenutrição, outras especialidades, mas utilizar a tecnologia de uma videoconferência para levar saúde aonde o paciente precisa naquele momento
é uma coisa que nós como empresa, a gente sempre acreditou, incentivou e fomentou, e a gente foi inovador nisso, né? E hoje a gente está vendo que está tendo uma repercussão muito positiva, né? Eu queria ouvir de você o que você tem ouvido sobre isso, pontos pró, né? Que você pode compartilhar com a gente, né? E principalmente também, ou seja, qual é o ponto de atenção que nós devemos ter para não achar que daqui para frente vai ser assim para sempre e que nunca mais alguém vai precisar olhar nos olhos e ter aquele soft skill de estar do lado e conversando, né? Sim, Ricardo, excelente. Vamos lá. Com a tecnologia que hoje nos permite, inclusive, essa entrevista, aliás, você está indo muito bem, tá, Ricardo? Nossa, Obrigado, já. Muito bem, muito bem. A tecnologia, ela permite vantagens e desvantagens. A tecnologia permite esse bônus de tempo que todos nós estamos ganhando. Porque quem está trabalhando em casa, em home office, não está perdendo o tempo com o trânsito, então está ganhando esse tempo, é um bônus de tempo, né? Se ela vai fazer bem ou se ela vai fazer mal, vai depender de mim, apenas. Nós temos que escolher a quantidade e a qualidade do que a gente consome na internet, com a tecnologia, assim como a gente escolhe os alimentos, quantidade e qualidade. Só para reforçar, eu acho fantástico como você sempre coloca essa questão do autoempoderamento em todos os aspectos que a gente discute, né? Ou seja, nós temos o poder de para onde a gente direciona o nosso foco, né? Eu gosto bastante disso, Isabela. Você sabe que eu comecei a escrever um livro em 2017 sobre as percepções do tempo. Se o tempo está passando mais rápido ou se nós estamos passando mais rápido pelo tempo. E eu lanço ele daqui uns dias. Te conto depois, a gente faz aqui um lançamento aqui também digital. E porque muitas pessoas reclamam, né? O tempo está passando mais rápido. Olha, vou já antecipar. Não, a Terra continua girando em torno do próprio eixo, né? Nós é que, evidentemente, estamos fazendo uma agenda de 36 com 24 horas. Então, querendo, né, achando que vai dar tempo de tudo, e aí não vai dar, fica frustrado, fica doente. Bom, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque na evolução da nossa sociedade, nós vivemos grandes revoluções de comunicação, de transporte, de indústria. Não preciso, né, ficar chovendo no molhado. Mas a tecnologia, ela borra o tempo. Ela fragmenta demais o que é dia, o que é noite, o que é atividade familiar, o que é lazer, ainda mais agora, né? Que o office veio para o home. É verdade. Então, nós temos que lembrar que a tecnologia é uma consequência de outras transformações. O que eu vou fazer com essa tecnologia? Só vai depender de mim. Não adianta eu reclamar que a internet tal coisa, né? Como antes a gente reclamava, a televisão tal coisa. Porque você tem o controle de consumir a quantidade e a qualidade daquilo que você quiser. Tá? Eu tô dando uma volta, mas já vou chegar na telemedicina. E essa tecnologia, eu preciso usar. Eu não posso ser usada. E muitas pessoas hoje estão sendo usados, porque ainda não se despertaram para as vantagens e as desvantagens também da tecnologia. Então, quando você me falou lá sobre solidão, eu acho muito interessante quando eu ouço das pessoas que estão vivendo momentos que nunca viveram digitalmente, não viveram fisicamente, estão vivendo digitalmente com suas famílias. Esse é um ponto muito positivo. Então, assim como tem pessoas que preferiram se isolar, mais uma vez, escolha. Certo? Quando a gente fala de tecnologia que permitiu o teletrabalho e que permitiu a telemedicina, Ricardo, tudo isso está antecipando o futuro. Porque se lá no passado, eu digo, se no início do ano, né, as empresas estavam estudando EAD, estavam estudando home office, estavam estudando a telemedicina, pronto, a pandemia antecipou tudo isso. Né? A gente teve que aprender a se virar. Todos os sonhos dos próximos 5 anos. Né? Pronto.
Então a gente teve que aprender a se virar em sala digital, reunião. Até hoje eu estou batendo cabeça, sabe? Porque Uhum. cada dia é uma plataforma nova. E assim vamos. Né? E assim vamos. A telemedicina, como você me perguntou, eu só tenho ouvido bons comentários, porque ela veio para ficar. Tenho visto, Uhum. inclusive, vários estudos. Né? Ela Uhum. veio para ficar. Só ela vai funcionar daqui para frente? Não. Né? Porque nós teremos pessoas que vão preferir o olho no olho e algumas Uhum. outras pessoas vão continuar optando por este modelo de telemedicina. Por quê? Para não perder deslocamento. Quem mora Sem numa dúvida. cidade, quem está nos assistindo aqui, que mora numa cidade que não tem trânsito, né, o tempo inteiro, que não é só na hora do rush, não, aqui o dia é o rush, pode não ter toda essa necessidade, né, de ter que ficar em casa e fazer a consulta, né, online. Mas para nós em São Paulo, para grandes capitais, o tempo de deslocamento é fundamental. Então, o que eu acho, Ricardo? A telemedicina tem 2 pontos. Primeiro, aquelas pessoas que não queriam ir num psicólogo, Uhum. num psiquiatra especialmente, né, com medo de vai que alguém me vê, né, como se fosse algo clandestino. Pensa bem. Agora, Esse tabu, que sem dúvida era muito maior, né, ainda existe, né? Eu acho que a opa, gente, e principalmente dentro das organizações, né, ou seja, é, dos indivíduos estarem sempre buscando ser o super-herói que não fica doente, que está sempre pronto para trabalhar, né, essa busca insana por essa autoimagem, né? Esse tabu é muito forte, né? Eu acho que talvez a, esse novo, essa nova dinâmica que a gente está vivendo, né, também seja um grande momento para a gente mudar esse tabu, né, para um seja para monte. ser já vinha mudando, mas para seja realmente definitivo para mudar mais esse tabu. Com certeza. Ricardo, eu vou guardar aqui tabu mais crença para a gente voltar nesse assunto, tá? Perfeito. Eu só queria falar uma coisa sobre a telemedicina que eu tenho visto, né? Pessoas que antes davam desculpa. Ah, eu não vou porque eu não tenho tempo, eu não vou. Porque na verdade é isso, né? Ainda não tomaram a iniciativa, a coragem de buscar ajuda do especialista. Eu acho que isso é um ponto muito positivo agora para a telemedicina. E especialmente cidades grandes, que aí o deslocamento, de repente, poderia dificultar algumas consultas. Uhum. E o segundo ponto que eu preciso dizer aqui para o pessoal é o seguinte: nós precisamos tentar. Por exemplo, fiz a consulta com uma pessoa, tá? Não gostei, eu preciso tentar outra. E não achar que aquilo foi ruim porque é online. Não, então você pode, né? Quando a gente puder, quando a gente voltar a circular, né, mais ou menos normal, é, faz a primeira pessoalmente e depois segue na telemedicina. Então, eu entendo que a telemedicina veio para ficar, assim como o teletrabalho. Muitas empresas já anunciaram que vão ficar em home office pro resto É da vida. verdade. Né? Então, eu entendo, Ricardo, é meio a meio. Vai ter gente que vai continuar fazendo online, vai ter gente que vai parar, tem de tudo. Assim como tem pessoas que já despertaram para esse grande pedido do universo para a gente parar, se cuidar, se Uhum. observar, porque que vida é essa que a gente está guardando tanto debaixo das máscaras? É Né? verdade. Ela já era boa, eu já estava em equilíbrio, né? Eu já estava me cuidando, então neste momento, claro que pessoas estão vivendo diversos cenários, diversas dificuldades, mas eu prefiro pensar que quando tudo isso acabar, eu estarei melhor. Todos nós vivemos esses últimos 3 meses, Ricardo, momentos muito difíceis. Primeiro veio a negação, depois, né, a Uhum. raiva, a negação, a aceitação. Mas nós vivemos ciclos de 21 dias, né, para você criar um novo hábito. Então Uhum. nós já vivemos, já nos adaptamos, mudamos, adaptamos, mudamos várias vezes e ainda vamos. E para tudo isso, meu amigo, a gente precisa estar com a cabeça boa e precisa estar com o corpo todo bem. Né? O corpo todo bem cuidado. O meu sonho, Ricardo, é que a gente fale sobre saúde mental como saúde. Que não tenha mais essas divisões. Né? Saúde física, saúde mental. Não, gente, é saúde.
Então, sobre Eu acho teletrabalho, essa... era isso que eu queria te falar. Não, pegando só esse último ponto teu, né? Eu acho que isso traz muito, coincide muito com a nossa visão, a nossa empresa, como que a Care Plus vê o assunto saúde mental, né? Se você olhar, inclusive, para o rol de procedimentos da ANS, né? Ele tem uma tratativa muito diferente e faz essa dicotomia, como você falou. Eles tratam saúde física de uma maneira e saúde mental de uma outra maneira, né? Ou seja, Ainda. ainda existe essa dicotomia do ponto de vista do regulador, né? E a nossa grande... acho que a gente foi muito vanguardista e quando a gente implantou o seguinte, exatamente como você colocou, não existe saúde física e saúde mental, existe saúde do ser humano, existe olhar para o indivíduo, identificar qual que é a necessidade que aquele indivíduo tem naquele momento e viabilizar para que ele tenha acesso ao tratamento que ele precisa naquele momento, independente se ela está relacionado à saúde mental ou à saúde física. É a necessidade do indivíduo naquele momento. Eu acho que, para mim, como médico, dá muito orgulho de trabalhar numa organização que tem o paciente no centro das decisões, né? Ou seja, trazendo um pouquinho essa história de jornada, né? Quando um exemplo muito claro de que a gente é uma empresa que tem o paciente no centro, que tem uma filosofia muito de olhar para as necessidades do paciente, do nosso cliente, né? Foi essa questão do programa do Mental Health que nós criamos, ou seja, quando a gente parou, se colocou no lugar do paciente e falou o que esse paciente precisa nesse momento. Ele precisa acesso para os melhores tratamentos que estejam disponíveis, independente se está relacionado à saúde física ou à saúde mental, mas é o melhor que ele tem, independente da quantidade, ou seja, vamos fazer com que ele tenha acesso ao que ele precisa para se cuidar e para se curar. E daí a gente criou o programa Mental Health, justamente com esse objetivo que você falou de não ter essa dicotomia em relação à saúde física e saúde mental. Ricardo, eu vou anotando aqui tantas coisas, eu tenho que tomar cuidado na nossa live, ela vai durar as 3 horas, porque na verdade é o seguinte, eu vou falar 2 palavras aqui que aí todo mundo vai lembrar. A gente precisa, Ricardo, ligar Lé com Cré. É Lé com Cré o tempo inteiro. Igual eu falei, solidão e depressão. Uma coisa não vai sem a outra. Exato. Né? Saúde física e saúde mental é saúde. Porque se eu só cuidar do corpo, se eu só ficar lá fitness, né, me alimentando bem, e não cuidar de outras áreas do meu corpo, não adianta nada. Não é? Tanto que eu ouço professores, né, de educação física ou de pilates que se cuidam todos os dias e também tomam antidepressivo. Esses exemplos são bons para a gente entender que não adianta também eu só me dedicar a uma área. E aí eu vou te perguntar, você gosta de pizza? Adoro pizza. Adora, pronto. Acho que todo mundo aqui gosta de pizza. Eu vou ilustrar aqui uma cena para voltar para o autocuidado, que aí vocês vão compreender quando a gente fala sobre ser integral. Imagina uma pizza de 8 pedaços. Tá? 8 pedaços. Imagina que cada pedaço dessa pizza é como se fosse uma roda, tá? Cada pedaço dessa pizza representa uma área da sua vida. Uma área é saúde, família, outra área é trabalho, a outra área é educação, a outra área é o seu autocuidado. Então imagina no centro dessa pizza para a borda. Quanto você daria para o seu trabalho? De 0 a 10 está 9, o tempo que você investe. E para a sua família? De 0 a 10 está 5. E para a sua saúde, né, para o seu autocuidado? De 0 a 10 está 3. E assim você vai preenchendo os outros pedaços. Agora, Ricardo, pega e tenta girar essa roda. Ela não gira. Não gira. Ela vai dar um tranco em algum lugar. E este tranco se chama problema de saúde, que é um alerta que o seu corpo tá fazendo, é um pedido de socorro que o seu corpo está fazendo para você parar um pouquinho e identificar o que é que eu estou fazendo. Não é de errado, a gente também não pode se culpar, mas o que eu estou fazendo demais que eu não estou me cuidando?
Então, o autocuidado, Ricardo, está no centro de tudo. E eu fico muito feliz de ter participado desse lançamento de vocês, do Mental Health, porque eu tenho visto muitas empresas, né, nesse movimento de home office falando sobre a procura por programas, né, de empresas que oferecem saúde, os planos de saúde, os cuidados, né, de uma forma integral, porque isso vai ser mais do que necessário. Sabe? Isso aí daqui a pouco vai ser aquela coisa de, tem cesta básica? Tem plano de saúde? Tem. Mas nesse plano de saúde tem, né, atendimento para tal O coisa? que você faz em relação à saúde mental? Eu concordo com você, eu acho que isso vai ser prioridade em relação à tomada de decisão. Já é em boa parte das organizações e vai ser muito grande. Só para finalizar, o que eu te falei de Lé com Cré, porque aí as empresas só vão juntar o Lé com Cré quando elas juntarem. Elas só vão entender, na verdade, né, essa soma quando elas juntarem o custo de afastamentos, né, com o custo do cuidado. Então é mais barato prevenir do que tratar. Né? Então, os números também vão falar por si só. E espaços como esse, Ricardo, só para finalizar, passar para você, espaços como esse são fundamentais, porque o que todos nós precisamos é de uma comunicação transparente. E que, por mais que seja óbvio o que nós estamos falando, para algumas pessoas não é. E eu espero que a gente desperte para elas que crenças e esses tabus precisam mudar, porque o mundo é diferente. Eu não posso querer pensar, né, o mundo olhando para frente, ainda agarrado a crenças do passado. Tá? Vou dar duas só, posso? Claro. Como é que vão fazer aquelas pessoas que falavam assim, não casa? Voltou. Ricardo, não me leva trabalho para casa. É mesmo? Como é que eu vou fazer agora? Né? E o oposto que é assim, deixe os seus problemas pessoais do lado de fora da empresa. Um exemplo. A empresa é sua casa. Então, o que isso significa? Nós vamos ter que revisar essas crenças, assim como saúde mental. Se a gente fizer aqui uma enquete assim, falar sobre saúde mental vai falar sobre o quê? Vão falar loucos. Porque por muito tempo isso foi tratado, né, como um problema para um grupo de pessoas que precisavam de ajuda. Só que agora, como a gente falou, então o nosso sonho, espaços como esse, são extremamente fundamentais para a gente juntar Lé com Cré. Saúde física e mental é saúde. Eu queria só para finalizar o assunto pizza, né? Compartilhar uma experiência que para mim é bastante inspiradora, né? Eu amo pizza, acho que concordo com você, todo mundo ama pizza, né? E para mim, uma das coisas que eu adoro, eu fiz questão de ter na minha casa, é um forno de pizza. Tá? Não sabia. E por que eu acho que é isso? Eu acho que fazer pizza é a atividade mais integradora que pode existir, sabe? Ou seja, o ambiente de você preparar a pizza, que você começa antes, você reúne, você não faz pizza num forno para 5 pessoas, ou seja, ou é um grupo familiar, ou é um grupo de trabalho, e a atividade de integrar todo mundo, ajudando a amassar a massa, a preparar a massa, cada um fazendo uma pizza diferente, ou seja, é uma integração, uma colaboração muito grande. Então, é como eu tento unir essas questões de uma questão extremamente agradável, que é comer pizza saborosa, que todo mundo gosta, com uma atividade extremamente integradora, com família, com empresa, ou seja, qualquer ambiente, isso é fantástico e funciona muito bem. Então, só para a gente finalizar, compartilhando um pouquinho como a pizza é importante para mim. Eu queria entrar um pouquinho, Isabela, numa outra questão, que a gente vem entrando um pouquinho no que você colocou de prós e contra de tudo na vida, e a gente tem que se posicionar e saber onde alocar nosso tempo e escolher para que lado a gente quer ir, né? A gente está sendo inundado com informações sobre Covid, sobre o que vai ser, sobre a crise financeira, ou seja, o volume de informações que nós estamos sendo bombardeados talvez nunca existiu. Então, 100% das pessoas discutem sobre o vírus, discutem sobre o Covid, discutem sobre o isolamento, discutem sobre
as consequências econômicas que existirão, né? E a gente escuta informações de todos os lados, ou seja, o dia que uma farmacêutica anunciou nos Estados Unidos que testou positivamente uma suposta vacina, a bolsa no mundo inteiro subiu bastante, né? E no dia seguinte viu que a vacina não era tudo aquilo, ela caiu, ou seja, as informações elas estão desempenhando uma série de cascata de sentimentos, de vivência e de ações que está difícil controlar, tá? Então, como que você vê, ou seja, a participação do indivíduo dentro desse conceito de autocuidado ao olhar, ao se defrontar com esse volume imenso de informações, tanto positivas quanto negativas, que a gente vem tendo? Ai, Ricardo do céu. É o Outra seguinte. live. Outra live. Na verdade, é o seguinte. O excesso as informações sempre existiram. Tá? Como eu falei lá atrás, a gente está vivendo um prolongamento da prensa moderna. Porque se antes a informação ela ficava restrita a pequenos grupos, hoje ela atravessa os continentes em frações de segundo. Essas informações, como você falou, uma coisa é testada aqui e já reage lá. É a pressa da divulgação, é a pressa, né? Eu preciso lançar isso em primeira mão, eu preciso falar que eu consegui. E com isso, os cientistas, os pesquisadores, os médicos não conseguem ter tempo de consolidar uma informação. Tá? Então, primeiro. Agora, eu tenho controle no que essas empresas fazem? Não. Eu tenho controle da programação da TV? Não. Mas eu tenho um controle aqui, ó, o meu dedinho, né? Que ou vai apertar o controle remoto ou vai passar aqui um feed infinito de notícias, certo? Então, eu lembrei agora de uma frase do Gianetti, em que ele fez um texto na década de 90, em que ele fala, lá na década de 90, ele falava: estamos obesos de informação e famintos de sentido. E como é que então nós vamos equilibrar esse excesso de acessos, esse excesso de informação, filtrando o que a gente vai assistir? Eu preciso escolher o que eu vou assistir. Porque se eu sei que os noticiários estão dominados por notícias relacionadas à saúde e à política, eu preciso decidir se eu vou querer consumir aquela notícia ou não. E não é que você, agora então você vai se alienar. Não deixa de ser uma alienação consciente. Mas ela também não é para o resto da vida. Você pode escolher, vou assistir o jornal no sábado. Porque, gente, se você me disser, não, mas eu quero saber quando uma vacina for criada, você vai saber. Pode ter certeza que você vai saber. Né? Isso é autocontrole, Ricardo. Então, eu não posso, é aquilo que eu te falei, eu preciso usar e não ser usada. Tá? Nas minhas pesquisas... novo, você trazendo e reforçando essa importância do autocontrole, do empoderamento do indivíduo frente à realidade, né? Assim, frente à vida, né? Lembra que eu te falei que o autocuidado, como eu me cuido, interfere totalmente em como eu ajo? Por quê? Então a gente está indo de tela em tela o dia inteiro, mas não vai para essa tela, não vai para essa tela. Sabe? Você não se cuida. Não se cuida. Ou se cuida achando que aquilo é suficiente e, na verdade, né, infelizmente não é. Então, sobre esse excesso de informação, nós precisamos desenvolver o nosso filtro. Ninguém nos ensinou isso. Tá? Por isso que espaços como esse são muito bons. O filtro, tanto do viés negativo quanto do viés positivo, eu também vou ter que escolher. Então, não é só o filtro da quantidade, mas sim da qualidade. E não vai adiantar dizer, mas a mídia só mostra tal coisa. Ok, eles estão fazendo o trabalho deles. Se essas são as notícias que o mundo tem para oferecer, é o mundo que tem para oferecer. Os jornalistas vão noticiar aquilo que precisam, na escolha deles. E eu que vou decidir se eu vou ou não. Então, o filtro é muito importante e a gente está vivendo a era da curadoria. Curadoria é aquilo assim, ó, já vou encerrar. Acho que todo mundo aqui já foi numa exposição. E aí fala assim, a curadoria foi da Roberta Miranda, vê aqui o nome, tá? Não tem, né? Roberta Miranda. Foi ela que escolheu aquelas peças que estão sendo expostas.
Se eu vou fazer a curadoria da minha vida, eu preciso fazer a escolha do que eu vou viver e conviver. Volta no autocuidado. É fantástico essa abordagem de você sempre colocando o indivíduo no centro e com poder de tomar as decisões e responsável, de fato, né, pelo nosso destino, né? Ou seja, o nosso destino, como a gente quer a nossa saúde, como a gente quer nosso trabalho, ou seja, não adianta colocar a responsabilidade da nossa carreira nas outras pessoas que trabalham com a gente. A gente é responsável por aquilo, a gente é responsável pela nossa saúde, a gente é responsável pela nossa felicidade ou pela ausência dela, né? Então, eu acho que esse tema é fantástico e você traz ele de uma forma brilhante, mais uma vez. Fantástico, né? Eu acho que, Isabela, a gente tá se encaminhando aí para o final da live, né? Eu queria tua última visão, seja como profissional da comunicação, como jornalista, né? Ou seja, um recado final, uma mensagem final em relação para fechar esse assunto autocuidado com uma perspectiva de principalmente, ou seja, o que eu queria que você trouxesse um pouco essa ansiedade que a gente está criando em relação a viver um novo normal que a gente nem sabe quando vai existir, se vai existir, como vai ser, sabe? Ou seja, por que a gente precisa estar ansioso para isso, sabe? Ricardo, o novo normal é o que está acontecendo agora. O novo normal é agora. O novo normal não vai começar daqui 1 mês, 2 meses, quando a vacina for desenvolvida, quando o vírus, né, desaparecer como outros, né, que já desapareceram. O novo normal é agora, porque quando tudo isso acontecer, quando a vacina for desenvolvida, de repente a gente está vivendo uma outra crise financeira, social, etc. O que eu quero dizer é o seguinte: o novo normal é agora, e essa ansiedade eu só consigo administrar se eu não me cobrar a ponto de entrar nesse ciclo ansioso. Ou seja, eu não posso exigir de mim hoje aquilo que eu ainda não consigo ser, certo? Mas também eu não posso ficar em casa assistindo o jornal e comendo, né, o tempo inteiro, que isso também não vai adiantar. Então, eu preciso fazer a minha parte. Ah, tá bom, Isabela, mas qual é a minha parte? O que eu faço primeiro? Cada pessoa é uma pessoa. E só você sabe o que você precisa fazer. Vamos começar colocando o sono em ordem? Vamos começar pelos cuidados pessoais, né, em ordem? Vamos procurar um ser humano que tem habilidades diferentes de você para que você se torne o melhor humano? Então, eu entendo que essa ansiedade, Ricardo, ela falta um pouco de fé. E eu estou falando de fé independentemente de religião. Porque a ansiedade patológica é quando você pensa num futuro da pior maneira. E a fé é quando você acredita num futuro que é para você, que é para o que você precisa viver para aprender. Tá? Para a gente voltar para esse assunto do autocuidado, rapidamente, eu separei aqui alguns pontos. Por quê? Não adianta essa pausa externa se eu não fizer uma pausa interna. Tá? Então, tudo pode fechar, aeroportos, o planeta fechou, mas se eu continuar agitado, consumindo internet o tempo inteiro, consumindo informação o tempo inteiro, não vai rolar. Então, independentemente da pausa externa, eu preciso de uma pausa interna. Essa pausa vai te levar a uma faxina interna. Lembra? Antes de colocar alguma coisa, tira alguma coisa. Você tem que tirar. Né? E aí, você vai reconhecendo aos poucos os seus limites, porque eles se perderam nos últimos tempos. Porque nos exigem, né, a disponibilidade integral, uma produção sobre-humana. Isso vai continuar. O mundo está absolutamente inconstante, como sempre foi, só que agora está todo mundo mais esperto. Para isso, você vai ter que estar com a cabeça boa, você vai ter que estar com o seu corpo bom, você vai ter que estar com a sua saúde boa para mais mudanças e mais adaptações. Como é que você vai fazer isso? Se cuidando. Então, pausa, fazer essa faxina interna, começar a ter disciplina para você e não só para o trabalho, né? E para isso, Ricardo, a gente tem que ter 2 coisas: humildade e maturidade. Humildade para reconhecer que aquilo que eu estou fazendo hoje não vai me levar para um caminho bom. Certo? E maturidade para desapegar realmente dessas crenças e desse modelo que, gente, não vai funcionar mais. Certo? Esse modelo em que eu vou buscar atalhos na farmácia o tempo inteiro,
eu não sei se isso é tão sustentável. Então, Ricardo, não adianta buscar a solução fora, tá? Isso não é papo místico, não, gente, isso é fato. Eu só posso falar daquilo que eu vivi e daquilo que eu convivo com as pessoas. Então, não busquem atalhos nas farmácias, né? Primeiro, olhem para vocês, vejam se está coerente o que você está vivendo para os outros. Não estou falando para ninguém deixar de trabalhar, eu só estou pedindo, assim, o caminho do autocuidado, né? Ele vai começar pelas suas escolhas. Para isso, pausa. Tem que ter interna, não só externa. É fantástico isso, Isabela. E, de novo, acho que essa principal mensagem que fica para mim aqui, né, que vamos tomar definitivamente a rédea, o controle da nossa vida, partindo de quais são as escolhas que nós fazemos, né, e isso daí vai refletir em uma pessoa melhor, né, em todos os aspectos da nossa vida, tanto profissional, quanto pessoal, quanto de saúde. Eu acho que se cuidar, ou seja, autocuidado, tomando o controle das nossas vidas, das nossas escolhas, né, vão nos levar a tomar melhores decisões e a gente vai ter resultados muito melhores. Eu acho que guardei bastante isso. Eu queria te agradecer imensamente o teu tempo. Foi um prazer imenso te ouvir. De novo, eu te admiro demais. Eu acho que você é a pessoa que melhor coloca, melhor traz e melhor influencia e impacta positivamente a vida de muitas pessoas em relação ao assunto de saúde mental. Muito obrigado mesmo, Isabela. Eu agradeço demais a sua confiança, a confiança da Care Plus, e finalizo dizendo o seguinte: para a gente viver uma vida que vale a pena ser vivida, eu preciso ter consciência das consequências das minhas ações. Não adianta delegar, terceirizar, o seu autocuidado é tudo aquilo que você precisa fazer por você. Então, a consciência dessas consequências já é um bom passo. Tá? Para você viver o novo normal já. Não espere que algo aconteça, a vacina, para você despertar. Não. E para despertar precisa dormir. Tá? Voltei para o sono e agora eu vou desejar então uma boa noite para todos. Isabela, muito obrigado. Obrigada a todos.